Nós temos aprendido, através das Sagradas Escrituras, sobre a pessoa de Deus. Nós temos visto que Deus é um Deus amoroso, que criou tudo e deu de presente ao homem. Um Deus bondoso. Um Deus também autossuficiente, que não precisa de nada para existir. Antes que existissem as coisas, ele já existia. Um Deus criador, um Deus onipotente, o qual pode fazer qualquer coisa. Do nada ele criou tudo que existe hoje. Algumas pessoas às vezes dizem assim, não, mas o mundo não foi criado por Deus, é resultado de uma explosão. Isso é a mesma coisa que afirmar que um livro, qualquer que você pegue, seja resultado de uma explosão numa tipografia. Como que pode, numa explosão de uma tipografia, se organizar tudo e se formar um livro? Impossível. A mesma coisa acontece com respeito à criação do mundo. É impossível que seja fruto de uma explosão. Nós temos que crer que realmente existe um Deus onipotente que pode fazer todas as coisas e que criou tudo. E no seu amor e na sua bondade entregou isso de presente para o ser humano. Deus também, ele é justo e santo. E esse Deus santo não vive junto com o pecado. Lúcifer, quando se rebelou contra Deus, Deus o expulsou da sua presença, porque Deus é santo e não vive junto com o pecado. A mesma coisa aconteceu com o ser humano. Deus criou o ser humano, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus colocou no homem uma parte espiritual, onde o homem poderia conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer a Deus. Só que o homem não obedeceu a Deus e comeu da fruta que Deus havia dito para que não comesse. Naquele momento ele foi separado de Deus, sofreu a morte espiritual. E agora, quando ele nasce, ele já nasce separado de Deus e espiritualmente morto. O homem tentou resolver o seu problema através de roupas de folhas. Tentou chegar até Deus, tentou a solução para o problema do pecado. Mas também não adiantou. Deus não aceitou, porque Deus é supremo e Ele é soberano. Ou seja, Deus está por cima de tudo. O que Ele determina tem que ser cumprido. E não é o homem, através do seu esforço, através da sua ideia, que vai fazer Deus mudar de opinião. Mas vimos também que Adão e Eva se arrependeram, ou seja, mudaram seu pensamento e atitude. Eles achavam que essas folhas poderiam resolver o problema do pecado. Mas quando chegou na presença de Deus, eles perceberam que aquilo não adiantou para nada. Mudaram seu pensamento. E Deus fez uma promessa de que mandaria alguém que viria no mundo e esse alguém resolveria o problema do pecado, da morte espiritual, da separação de Deus. Adão e Eva creram na promessa de Deus. Deus então pegou um inocente, matou um inocente para morrer no lugar dos culpados, tirou a pele desse animal, fez as roupas e vestiu Adão e Eva. Nós vemos que Deus, ele tem prometido isso, e Deus é fiel naquilo que Ele promete. O que Ele promete, Ele cumpre. Caim tentou chegar até Deus do jeito dele. Pegou os frutos dele, resultado do seu esforço, resultado das suas obras, do seu plano, e tentou chegar até Deus. Mas Deus não aceitou. Porque Deus só aceita o plano dele, a maneira dele. Nós vimos que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. E se alguém está tentando chegar até Deus, através do seu plano, através do seu esforço, ele está querendo dizer que ele sabe mais do que Deus, que ele tem uma ideia melhor do que Deus. Quando, na verdade, Deus é quem sabe todas as coisas. Ele sabe qual é o melhor plano, ele sabe qual a única maneira para o homem chegar até ele. Quando Deus mandou fazer a arca, Deus não disse para Noé fazer 4 arcas. Ou para colocar 3 portas. Deus tinha um único plano, Deus tinha uma única maneira, um único acesso. Então Deus mandou fazer uma única arca, uma única porta, um único acesso. Porque sempre a maneira de Deus é uma só. Aqueles que creram, o resultado foi vida. Aqueles que não creram, o resultado foi morte. Só que vejam como é interessante, a grande multidão, a grande maioria, não creu.
e sofreu o castigo, o juízo de Deus, porque lembra que Deus é justo. Deus deixou um meio de salvação. Deus deixou uma maneira pela qual o homem não morreria nas águas do dilúvio, mas o homem não quis crer na maneira que Deus deixou, então morreu. Não importa que era a maioria. Hoje as pessoas às vezes pensam assim, não, mas a voz do povo é a voz de Deus. Só que, no caso lá na época de Noé, a voz do povo não foi a voz de Deus. E nós vamos ver em outros casos também que a voz do povo não foi a voz de Deus. Deus só tem um plano, só uma maneira. Deus prometeu que mandaria aquele Salvador. E só esse Salvador pode resolver o problema da morte espiritual e da separação de Deus. Os homens ainda teimaram e ainda teimam até hoje em tentar chegar até Deus através do seu plano e do seu esforço. Tentaram fazer uma torre para chegar até Deus. Não conseguiram, não adiantou. Hoje as pessoas tentam, através das suas tradições, dos seus mandamentos, das obras que praticam, dos rituais que seguem, eles acham que vão chegar até Deus. Mas como não adiantou na época da Torre de Babel, também não adianta hoje. Porque Deus, Ele só aceita da maneira dele. Bom, no último dia de estudos, no último estudo que fizemos, nós vimos que Deus, Ele mandou que o povo de Israel matasse um cordeiro e colocasse o sangue no batente da porta, ou nos umbrais da porta, ou se for no sul vai ser o marco da porta. E a casa que tinha sangue haveria morte ou não? Não. E na casa que não tinha sangue? Morte. Agora, se alguém tentasse fazer de outra maneira, colocando a plaquinha de uma igreja, ou colocando as boas obras que ele fez ali afixado na porta, haveria morte? Haveria. Porque Deus só aceita da maneira dele. Bom, o povo de Israel saiu do Egito e chegando na frente do mar, acampou-se. Atrás vinha um exército. Eles estariam perdidos, mas Deus, esse Deus onipotente, santo, justo, bondoso, amoroso, Deus no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, através do seu poder, abriu um caminho no meio do mar. Vejam que ele abriu um único caminho, não abriu vários. Poder para abrir vários ele teria, mas para ilustrar o seu plano, que existe uma única maneira para o homem ser salvo, ele abriu um único caminho. E aqueles que creram passaram por ali em pé enxuto. Os outros que tentaram chegar na força, estavam tentando chegar ali e matar o povo de Israel, foram mortos no meio do mar. Depois nós vimos que acabou a comida e o povo de Israel começou a reclamar. E Deus mandou o maná do céu, aquele pão do céu, e eles comiam aquilo todos os dias. Durante 40 anos Deus alimentou o povo. Deus protegeu o povo de Israel, Deus alimentou o povo de Israel. Deus deu água para o povo de Israel. Esse Deus pode fazer qualquer coisa. Tirou água da rocha. Ele por diversas vezes salvou Israel, salvou do exército, salvou de morrer de sede, salvou de morrer de fome. E esse Deus agora propôs fazer um acordo, um pacto com o povo de Israel. Um pacto onde Deus seria o rei deles. E eles, os súditos de Deus, e obedeceriam a Deus. O povo topou fazer esse pacto e disse que tudo que Deus dissesse, eles fariam. Aí chegamos, então, onde nós paramos no estudo passado, e vamos para Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus, antes de dar as bases deste acordo, ele lembra ao povo, olha, fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Então ele já traz o povo à lembrança, olha, lembra tudo que eu fiz por vocês, para ver se vale a pena realmente. E aí Deus começa a descrever, a dar o seu acordo. Primeira parte, primeiro mandamento, primeira lei que ele dá é o verso 3. Alguém pode ler? Não terás outros deuses diante de mim. Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim.
Isso quer dizer que Deus deve ser o maior nas nossas vidas, deve ocupar a primazia, o primeiro lugar em nossas vidas. Se você adora outro Deus ou outra pessoa, mas acima de Deus, ou qualquer um que seja além de Deus, não só acima, mas além de Deus, já transgrediu o mandamento, porque diz, não terás outros deuses. Mas muitas vezes o Deus para a gente pode ser o dinheiro. Se você dá mais valor para o dinheiro do que para Deus, isso já se tornou um Deus na sua vida. Se você dá mais valor por que as pessoas dizem do que por que Deus diz, as pessoas se tornaram um Deus na sua vida. Se você dá mais valor para as coisas, para um carro ou para uma casa do que para Deus, isso se tornou um Deus na sua vida. De repente, se você dá mais valor para um filho ou para um parente, também isso se tornou um Deus na sua vida. O primeiro lugar das nossas vidas deve pertencer a Deus. Agora, é interessante isso, porque se nós formos sinceros diante de Deus e olharmos, nós vamos reconhecer que muitas e muitas vezes nós deixamos com que as coisas tomem o primeiro lugar da nossa vida. Muitas vezes passamos dias e dias sem até pensar em Deus. Precisa acontecer alguma coisa difícil, aí a gente, Deus me ajuda. Mas enquanto as coisas estão normais, ou enquanto eu estou lutando para conseguir algo que eu quero, eu nem lembro de Deus. Então, se nós somos sinceros, alguma vez na nossa vida a gente já deixou de lado Deus e procurou outras coisas. Então, se nós vamos olhar os mandamentos e pensar que temos que segui-lo perfeitamente, nós podemos afirmar com certeza de que esse mandamento nós não conseguimos guardar. 100%? Ninguém. Talvez em alguns momentos você guardou, mas durante toda a sua vida, sem nunca falhar, eu creio que ninguém aqui guardou. Nem eu também. E se nós vamos olhar, nós já estamos perdendo então nessa questão. Primeiro mandamento, já nós não conseguimos guardar. Vamos ver o segundo mandamento. Versos 4 até 6. Alguém pode ler? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vejam que Deus está dizendo aqui, prestem atenção nisso, Deus está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Vocês estão olhando na Bíblia de vocês, nas Sagradas Escrituras, e vendo que é o que Deus diz. Não acreditem no que eu digo. Acreditem no que Deus diz. Isso tem valor. E Deus está dizendo que Ele não quer que você se encurve diante de imagens de escultura. E não só não se encurvar, mas também não adorar, não prestar cultos, não fazer orações. E ele especifica bem isso. Não ter imagens nem do que há em cima nos céus, por exemplo, anjos. Hoje é moda ter um anjinho lá com uma oração e você toda noite fazer a sua oração para o seu anjinho da guarda, para ele te ajudar. Tem anjinho de prosperidade, anjinho para a saúde, nem do que há embaixo na terra, pessoas que já viveram aqui, animais, e você fazer orações àqueles, nem do que há no mar, nem em lugar nenhum, nem duendes, nem qualquer coisa dessas. Se você faz uma imagenzinha e aquilo tem valor na sua vida, e você confia naquela imagem, você já está errado diante de Deus. Agora você pode estar pensando assim, mas isso é só uma parte que aparece ali na Bíblia. Outros lugares não tem. Nós vamos ver, então, o que a Bíblia fala em outros lugares. Outros talvez estão dizendo assim, mas eu aprendi os 10 mandamentos e dizia assim, não terás outros deuses, e depois já pulava para não tomar o nome de Deus em vão. Tudo bem que você aprendeu assim. Agora, o que é que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Isso é que tem valor. Não o que você já ouviu, não o que pessoas disseram, mas o valor deve estar no que Deus diz. E Deus diz que Ele não quer essas coisas. Mas existem pessoas que dizem assim, não, mas eu não adoro. Eu só tenho lá, eu não adoro. Mas aí chega lá e... Mas aí presta culto. Aí faz orações aquilo. Então,
diante de Deus está errado. Porque Deus diz, não se encurvarás a elas, não lhes dará culto, não fazer orações. Mas por que Deus enfatiza tanto isso? Então vamos ver o que Deus diz em outros lugares da sua palavra. Salmo, capítulo 115, verso 3. Diz assim, o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe agrada. O Deus verdadeiro, o Deus que a palavra de Deus diz, o Deus que a Bíblia ensina, que as Sagradas Escrituras ensinam sobre Ele, Ele está nos céus, supremo, soberano, e faz tudo aquilo que está de acordo com a sua vontade. Mas em comparação com o Deus verdadeiro, existem outros deuses ou ídolos que as pessoas querem às vezes adorar. E vejam a comparação que Deus faz entre o Deus verdadeiro e os ídolos. Então vamos voltar lá no verso 3 e ler a continuação, verso 3, 4, 5 até o verso 9. O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Agora, olha o que Deus diz sobre eles e os que neles confiam. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem. E todos os que neles confiam. Confia, ó casa de Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Deus estava falando para o povo de Israel, em vez de vocês buscarem ajuda, em vez de vocês buscarem auxílio em outros seres, em outros deuses, ou em ídolos, ou em imagens, busquem ajuda em Deus. Vejam só que diz assim, quem que é o auxílio, quem que é o escudo, quem que é aquele que pode proteger, que pode socorrer? É Deus. Agora, muitas pessoas às vezes deixam Deus de lado para pedir ajuda e socorro a outras pessoas, a outros seres, e não a Deus. E Deus diz, não vá atrás de outros, venha a mim, porque eu sou o socorro e o auxílio de que você precisa. Em Isaías 44, explica também mais um pouco sobre essa questão. Vamos lá em Isaías, é um pouco para frente. Depois de Salmos, vocês vão encontrar Provérbios, aí depois de Provérbios vem Eclesiastes, Cantares, Isaías, capítulo 44. Começando no verso 9, eu quero que vocês leiam, para vocês mesmos dizerem, eu vi que estava escrito na palavra de Deus. Para vocês não dizerem depois que alguém disse, que alguém falou, mas vocês mesmos viram e leram. Então alguém pode ler o verso 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Vejam como é forte isso daqui, como que é interessante. As imagens de escultura têm quanto valor que diz aqui? Que Deus diz? Qual o valor delas? Nenhum. Dizem que as pessoas que fazem essas coisas, elas ficam o quê? Confundidas, confusas. Interessante, né? Mas vejam, Deus está falando. Olha o verso 10. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? De novo Deus repete a coisa. Qual o valor delas? Nenhum. Olha o verso 11, alguém leia. Eis que todos os seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Espante-se e sejam a uma envergonhados. Diz que aqueles que seguem ficam o quê? Confusos. Novamente, repetindo o que já foi falado no verso 9.
E quando a coisa é muito repetida na Bíblia, é porque ela tem valor. Porque ela é de uma importância grande. Versículo 12. Alguém pode ler o verso 12? O ferreiro faz um machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. Agora ele começa a explicar para as pessoas como que surge uma imagem, da onde que ela provém. Primeira coisa, para se fazer uma imagem, antigamente se fazia muitas imagens de madeira, primeiro precisava o quê? Ter uma árvore, cortar aquela árvore. Mas para se cortar a árvore precisava do quê? Do machado. E para se ter um machado precisava-se do quê? Do ferreiro. Do cabo também, né? O machado sem cabo fica difícil. Precisava-se de um ferreiro. E o ferreiro, quando ele ia fazer o machado, ele ia lá e trabalhava. E sofria, e batia, e forjava. E ele tinha fome. Precisava se alimentar, as forçavam. Era um homem, um ser humano como nós. Agora, outros deuses às vezes eram feitos de fundição. Então, o ferreiro fundia e ajeitava e fazia, mas também era um homem que estava fazendo aquilo. Bom, dependente do deus ser de fundição, com ouro, prata, ferro, o que for, ou de um deus de madeira, precisaria do ferreiro para poder fazer o machado. Tá, feito o machado, o que mais que precisava? Verso 13, alguém pode ler? O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana com a plana e traça-o com o compasso, e o faz à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Precisava de um carpinteiro. Se fosse um deus de madeira, agora o carpinteiro que faria. Então ele ia ter que pegar e ia ter que montar a imagem daquele deus, desenhar, e aí depois começar a tirar os pedaços até que formasse um deus. Também quem estaria fazendo aquele deus, ou aquele ídolo, ou aquela imagem, seria um homem. Alguém pode ler verso 14? Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Ele, para fazer aquela imagem, ia ter que ir na floresta tirar uma árvore. Se ele não tinha uma árvore, ele tinha que plantar uma árvore. Alguns plantavam a árvore, aquela árvore tinha que crescer para alguém cortar, para depois virar uma imagem. Tudo força e esforço de quem? Do ser humano. Verso 15. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão. E também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e ajoelha diante dela. Aí Deus começa a fazer uma comparação. A pessoa pegou de uma árvore, tirou uma parte e fez fogo. Parte daquela árvore ele fez o fogo. Depois ele pega e de uma outra parte ele faz um deus para ele. Uma parte está queimando, e outra parte ele faz o deus. E aí ele pega, coloca aquele deus e se ajoelha diante daquele deus. Mas a outra parte do deus está queimando. Verso 16. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se, também se aquenta e diz: Ah, já me aquento, contemplo a luz. A parte que queimou, ele se aproveitou daquilo para se esquentar, ele aproveitou para assar um pão, ou uma carne, ou alguma coisa ali, e da outra parte fez um deus. Verso 17. Então o resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, ele dirige sua oração e diz: livra-me, tu és o meu Deus. Aí da outra parte ele fez um deus, uma imagem, e aí se ajoelha diante daquele deus, se inclina diante daquele deus, se prostra às vezes diante daquele deus e diz: me livra, tu és o meu Deus. Só que de onde saiu aquilo? Do mesmo lugar
que saiu a lenha que está queimando. Será que aquilo poderia livrá-lo? Lembra que nós já lemos em Salmos, que Deus diz, lá em Salmo capítulo 115. E algumas pessoas, às vezes, por causa de uma versão, ficaram um pouquinho confusas quando falei Salmo 115. Então deixa eu explicar isso logo. A versão que foi traduzida da Septuaginta, então Septuaginta foi uma tradução, quando traduziram do hebraico, o Velho Testamento, traduziram ele para a língua grega. Então isso foi feito na cidade de Alexandria, no Egito. E então essas pessoas, quando traduziram, mudou a ordem de versículos. Vejam só, se você pegar e ler Salmos do começo ao fim, vai dar a mesma coisa em qualquer versão. Só que a forma de dividir os capítulos mudou um pouquinho, porque um foi traduzido, algumas versões, que nem a Figueiredo e a versão dos monges, essas versões foram traduzidas diretamente da Vulgata, que é o latim, que é uma tradução daquele grego, que é uma tradução do hebraico. E vocês vão ver que entre parênteses até aparece HB e o outro número. Então quem tem esse tipo de versão vai ser Salmo 114. Então quero deixar claro porque algumas pessoas podiam estar confusas com isso. Se alguém tem alguma versão ao Figueiredo ou dos monges, essas versões trazem uma tradução. Então a forma de versos em Salmos muda um pouquinho, mas o conteúdo é igual. Você vai ver, você vai ler, o conteúdo é exatamente igual. Então lá em Salmo 115, ou para quem tem a outra versão, 114, diz que é para confiar em quem? Nos ídolos ou no Senhor? No Senhor. Agora alguém pega, faz o ídolo, coloca ali e diz, me livra, me ajuda, porque você é o meu Deus. A confiança foi transferida para uma imagem em vez de estar na pessoa de Deus. É por isso que Deus diz que Ele não aceita que se façam imagens e esculturas. Verso 18, alguém pode ler. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e seu coração não pode entender. Vejam só como Deus diz. Diz que as pessoas que estão confiando numa imagem não sabem nada, não entendem o que estão fazendo, e parece que os olhos estão fechados para que não enxerguem que isso realmente é contrário a Deus, e o coração deles parece que não está entendendo aquilo que estão fazendo. Eu sei que às vezes é duro para a gente pensar, quando por anos a gente seguiu uma tradição de fazer tais coisas. Mas nós temos que pensar, quem está dizendo é Deus. E eu tenho que acreditar no que Deus diz, não no que os homens dizem. Olha o verso 19. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Deus diz assim, olha, nenhum deles para pensar e ver que aquilo realmente não tem valor. E olha só como Deus coloca de forma forte. Faria eu do resto uma abominação? Algo que Deus detesta, abomina. Será que tem sentido eu me ajoelhar diante de um pedaço de pau, ou de um pedaço de gesso, ou de um pedaço de fundição de ouro? Agora, Deus está dando para cada um de vocês a oportunidade de parar e pensar sobre isso. Ele está mostrando na palavra dele a verdade para que vocês parem e pensem sobre, será que realmente isso que eu faço, isso que eu creio é certo? E olha o verso 20. Apacenta-se de cinza, o seu coração é enganado ou desvia. Vejam que Deus diz, olha, você foi enganado. O seu coração está enganado, mas Deus está te dando a oportunidade de você parar e pensar sobre o assunto. Continuando no verso 20. De maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer, não será uma mentira o que está na minha mão direita? Será que isso que eu acredito não é uma mentira? Vejam que Deus tem dado a vocês a oportunidade de parar e pensar. A oportunidade de escolher entre o que as pessoas dizem, entre o que vocês achavam e entre o que Deus diz.
Será que não é uma mentira o que eu tenho acreditado durante anos e anos? Voltando nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se algum dia alguma coisa foi mais importante do que Deus, eu já transgredi esse mandamento. Então, esse mandamento já não consegui guardar. Depois, o outro das imagens de escultura. Creio que a grande maioria de nós, já algum dia, pediu alguma coisa a algum ser, fez alguma petição, oração, prestou algum culto a uma imagem ou a alguma entidade e deixamos Deus de lado. Vejam que o valor que Deus dá é o seguinte: confia no Senhor. Às vezes pessoas têm confiado até em instituições e líderes religiosos, mas não confia no Senhor. Lá em Salmo 115, quando é relacionado o mesmo assunto, diz assim: confia no Senhor, pois Ele é o teu auxílio. E tem pessoas que às vezes, na hora da dificuldade, não confia numa imagem, mas confia numa entidade ou em algum líder, mas não confia em Deus. Põe mais valor nessas pessoas ou nessas entidades do que Deus. E se nós formos sinceros, nós vamos ver que nós já cometemos esse pecado também. Que nesse mandamento nós já caímos também. Então os 2 primeiros mandamentos nós não conseguimos guardar. Se fosse um jogo, estaria 2-0 contra a gente. Mas tem mais 8 ainda pela frente, dá tempo de virar o jogo, né? Então vamos continuar, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome de Deus em vão. Ou seja, não falar o nome de Deus, pronunciar o nome de Deus, sem realmente estar pensando nele e o reverenciando, respeitando. Aí, os filhos estão em casa naqueles dias, né? E corre um para cá e pula por cima do sofá, e o outro cai de lá, e o outro... Ai, mãe, ele bateu em mim! E que? A mãe... Ai, meu Deus do céu, não sei o que eu faço com vocês. Estava pensando em Deus? Ou foi aquele momento de raiva e impulso? Tomou o nome de Deus em vão. O outro está trabalhando. E está lá trabalhando, pregando lá, o carpinteiro está pregando, fazendo banco, tudo, de repente, pau no dedo. Ai, meu Deus do céu, viu? Será que está pensando em Deus? Ou então qualquer coisa que aconteça. Ai, meu Deus! Jesus amado! Meu Deus! Quem de nós nunca tomou o nome de Deus em vão, pode levantar a mão aqui. Então, não conseguimos guardar o 3º mandamento também? 3-0? Mas ainda tem bastante, né? Versos 8 até 11. Alguém pode ler? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 4º mandamento: santificar o sábado para Deus. Deus estava dizendo que era para separar um dia da semana, especificamente o sábado, e naquele dia da semana estar tirando um tempo para Deus. Agora, algumas pessoas vão dizer assim: ah, esse eu guardei, porque eu nunca trabalhei num sábado. Agora, vejam só que está dizendo que era para santificar para Deus. E será que todo sábado que você parou de trabalhar, você estava separando aquilo para Deus? Ou por medo da sua religião? Aí alguns vão dizer assim: ah, mas e hoje? Como que é? Será que não é domingo? Bom,
Mais para frente no estudo vai esclarecer isso. Mas se alguém pensa em ir para o céu através de seguir os mandamentos, então o mandamento diz o sábado. Se algum sábado você já trabalhou, se em alguma época da sua vida você deixou de tirar tempo para Deus, você já transgrediu esse mandamento. Será que tem alguém aqui que nunca transgrediu esse mandamento, que sempre durante a sua vida separou aquele tempo específico para Deus? 4-0? Mas ainda dá para virar para 6-4, né? Então vamos ler o próximo, verso 12. Quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe. Ah! Quem aqui nunca desobedeceu o pai e a mãe? Tem alguém que quis levantar a mão ali, só que a mãe olhou e aí não, já baixou rapidinho, né? De repente alguém pensa assim, mas eu sempre obedeci. Vamos supor que a mãe chegou e falou assim, olha, vai lá e enxuga a louça para mim. Aí foi e obedeceu, mas foi pensando assim, mas minha mãe também nem deixa eu terminar de ver o que eu quero, mas também tá louco, viu? Às vezes vontade de até ir embora. Que mãe chata, que pai chato. Tem alguém aqui que nunca transgrediu esse mandamento? 5-0? Mas dá para empatar ainda, né? Vamos lá. Sexto mandamento, verso 13. Alguém pode ler? Não matarás. Não matarás. Até que enfim, né? Eu nunca matei ninguém. 1. Então tá 5-1 o jogo? Agora vamos ver uma explicação que foi dada sobre esse mandamento. Em Mateus, capítulo 5, deixa marcado Êxodo ali. Mateus capítulo 5, tem uma explicação sobre esse mandamento. Alguém pode ler verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. É a mesma coisa que diz lá, não matarás. Quem matar é digno de julgamento. Agora, vamos ver a explicação sobre não matarás? Verso 22 eu vou ler. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vamos parar um pouquinho aqui. Tem alguém aqui que nunca ficou com raiva? E depois até descobriu que não tinha razão quando estava com raiva? Então está dizendo, se você já ficou com raiva, sem razão, ou às vezes você achava que tinha razão, mas na verdade você não tinha, você é réu de julgamento. Mas vamos continuar lendo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, a palavra raca quer dizer maldito, estará sujeito ao sinédrio. Sinédrio era quem fazia o julgamento religioso. Então, quem disser maldito para outro, xingou de maldito, amaldiçoado, está dirigindo no trânsito, né? O cara te fecha. Maldito! E vai indo, né? Mas olha só, e qualquer que lhe disser raca ou maldito, estará sujeito ao sinédrio. E qualquer que lhe disser tolo ou louco, estará sujeito ao quê? Ao fogo do inferno. Tá, nunca matamos, né? Mas e agora? Ficar com raiva? Xingar? Amaldiçoado? Louco? Será que a gente conseguiu guardar esse mandamento, então? Vocês já ouviram aquela coisa assim? Já foi tarde o miserável. Tomara que esse morra. No coração matou ou não? Pecou diante de Deus ou não? 6-0? 6-0. Voltando em Êxodo capítulo 20, o verso 14 fala o sétimo mandamento, que é não adulterarás. Aí já teve vezes, a gente está ensinando, mostrando o que a Bíblia diz aqui, né? E alguém diz assim, esse eu não cometi, porque eu sou solteiro. Então vamos ver a explicação para esse mandamento, lá em Mateus 5 também. Alguém pode ler verso 27? Ouvistes que foi dito, não adulterarás.
não adulterarás. Tá bom, alguns dizem, eu não, eu sou fiel. Outro diz assim, não, eu não. Então vamos ver a explicação? Verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Ou de repente pode ser a mulher também, que olhou, pensou, e aí foi longe os pensamentos. Também. Tem alguém aqui que conseguiu guardar esse também? 7-0, né? 7-0. Vamos continuar então, vamos ler o próximo mandamento. Lá em Êxodo 20, verso 15. Não furtarás. Eu nunca roubei. Nem fruta do quintal do vizinho. Ou então foi fazer um negócio. Vendeu o carro. O motor já estava meio passado, né? Aí chegou para fazer o negócio, a pessoa falou, e o motor, tá bom? Que tá ótimo, esse daqui você ainda vai longe, vai 100 mil quilômetros ainda com ele. Mas você sabia que estava estourando. Enganou no negócio? Também. Só o fato de pensar, tá passando e pensar em pegar alguma coisa. Mas acho que o exemplo mais claro é roubar fruta no quintal do vizinho, né? Aí é difícil de escapar, né? 8-0 ou não? 8-0. Vamos ver o próximo mandamento, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem nunca mentiu? Tá bom, vai, você não mentiu, falou meia verdade só. Uma mentirinhazinha assim, ó, pequenininha. 9-0 ou não? Tem chance ainda de fazer pelo menos um, né? Para não levar de 0, né? Olha o próximo mandamento, verso 17, alguém leia. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quem é que nunca cobiçou nada? Nada. 10-0? Bom, nós conseguimos guardar os mandamentos de Deus então ou não? Será que nós conseguimos? Se depender de guardar os mandamentos, nós estamos bem com Deus ou estamos perdidos? Então por que será que Deus deu esses mandamentos? Vamos fazer uma ilustração aqui. Faz de conta que esses aqui são os 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E esses aqui sou eu, grudado nos mandamentos, agarrado nos mandamentos, para não cair no, suponhamos que aqui seja o inferno. Então, aqui estou eu, agarrado nos 10 mandamentos para não cair no inferno. Se eu conseguir me segurar nos mandamentos, se eu conseguir guardar os mandamentos, eu não vou para o inferno. Qual dos mandamentos eu preciso quebrar para cair no inferno? Se eu quebrar esse daqui, eu vou para o inferno? E se eu quebrar esse? E se eu quebrar esse? Quantas vezes eu preciso quebrar o mandamento para ir para o inferno? Então vamos fazer de conta que eu quebrei esse aqui, ó. Não tomar o nome de Deus em vão. E aí o que acontece comigo? Vocês viram como a coisa é séria? E aqui, ó, foi um foguinho de nada. Imagina só no inferno alguém se agarrando nos 10 mandamentos, achando que vai conseguir chegar até Deus. Então, se os mandamentos não salvam, se através de guardar os mandamentos eu estou perdido, eu vou cair no fogo do inferno, para que serve isso daqui, então? Então, os mandamentos, eles são como se fosse um espelho. Então, o espelho serve para quê? Faz de conta que alguém diga, olha, tem uma sujeira aqui na sua bochecha. Aí eu olho no espelho
Ah, tá aqui. Aí para limpar, o que eu faço? Esfrego o rosto no espelho para limpar? Não, o espelho não serve para limpar. O espelho só serve para mostrar aonde é que está sujo. Para limpar, eu vou precisar pegar água, sabão e limpar. Também, os mandamentos servem como se fosse o espelho para nós. Eles mostram aonde nós estamos sujos diante de Deus. Os mandamentos também servem como se fosse um raio-x. Eu quebrei o braço, estou lá com dor, vou no médico, ele manda tirar um raio-x. Aí o médico pega, olha lá, né? Ah, tá, quebrou bem aqui. Aí ele pega e me manda tirar um outro raio-x. Vocês estão rindo porque a chapa é do pulmão, não é do braço, né? Tá bom, quebrei uma costela, vai. Vamos melhorar a ilustração. Então, quebrei uma costela. Ah, quebrou bem aqui. O que ele faz? Manda tirar outro raio-x para sarar? Não, os procedimentos para curar são outros. O raio-x só serve para mostrar onde quebrou. Também são os mandamentos. Eles só servem para mostrar onde a gente quebrou a lei de Deus e a gente está separado de Deus. Eles servem como ilustração para mostrar. Então nós vimos que o mandamento ele não salva ninguém. Ele só mostra aonde nós estamos separados de Deus, aonde estamos sujos diante de Deus, e que se depender dos nossos méritos, que nem aquela frase das pessoas, né? Se Deus achar que eu mereço, eu vou para o céu. Se depender dos nossos méritos, então, do que nós merecemos o que então? O inferno? Ah, mas a gente não é tão ruim assim, né? Vamos supor que tem aqui alguém muito, muito bonzinho mesmo e consegue pecar só uma vez por dia. Teria que ser bem bonzinho, né? Muito bonzinho, peca só uma vez por dia. Esse daí é quase santo. Então, ele peca só uma vez por dia. No final do ano, ele só pecou 365 vezes. Depois de 50 anos, ele só pecou mais do que 18 mil vezes. Aí ele chega na frente de Deus, o justo juiz, e diz assim, Deus, não me manda para o inferno, eu não sou tão ruim assim. Eu só pequei 18 mil vezes. Por que o senhor vai me mandar para o inferno? Quantos carros um ladrão tem que roubar para ser condenado? Um, né? Agora, suponhamos que ele não conseguiu roubar, só tentou. É suficiente para ele ser condenado ou não? Agora, vamos supor que o ladrão chega na frente de um juiz e diz assim, ó, só roubei 18 mil carros, eu não sou tão ruim assim, o senhor não vai me mandar para a cadeia só por causa disso. E o juiz, tá certo, o senhor tem razão, e não prendesse ele. O que vocês diriam do juiz desse? É doido, é corrupto, foi comprado, alguma coisa assim. Agora, nós queremos chegar na frente de Deus, o justo juiz, e dizer assim, Deus, eu só pequei 18 mil vezes, eu não sou tão ruim assim. Se Deus achar que eu mereço, eu vou para o céu. Mas se depender dos nossos méritos, da nossa santidade, ou da quantidade de mandamentos que nós guardamos, nós vamos para onde? Para o inferno. No próximo estudo, nós vamos continuar vendo o que Deus diz. Nós já chegamos à conclusão de que estamos separados de Deus, espiritualmente mortos, e que os nossos méritos nos levam para o inferno, e não para a presença de Deus. Então nós precisamos continuar vendo o que as Sagradas Escrituras nos dizem, que a Palavra de Deus nos diz, para poder ver o plano que Deus vai fazer para nos salvar. Porque se depender do nosso esforço, do nosso plano ou dos nossos méritos, nós estamos perdidos.